Olá meninas, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês sobre a Palavra de Deus. Estou muito grata a Edilene por mais uma vez ter me convidado para falar. E hoje eu estou falando da casa da minha irmã em Wisconsin. Então estou improvisando um pouco aqui o meu setup, usando aqui o background da minha irmã que ela usa para interpretação médica. E eu vou estar olhando às vezes para o lado assim, porque eu não estou com a minha Bíblia em português aqui, então eu vou usar o meu computador para ler o texto em português com vocês. E hoje nós vamos estudar sobre Atos 27. E Atos 27 é um thriller, é cheio de emoção do início ao fim, é aquele tipo assim de história que te deixa... E agora? E agora? E agora? E quando você pensa que tudo de ruim, tudo de pior, de mais perigoso já aconteceu, tem mais, tem mais, tem mais. E aí tem um final super dramático que vai deixar vocês esperando pelas cenas dos próximos capítulos com um naufrágio no mar. E eu acho que esse capítulo é uma grande metáfora da nossa vida. Né? A nossa vida é cheia de obstáculos, cheia de momentos difíceis, aqueles momentos em que você pensa, agora não vai dar, agora eu cheguei no meu limite, agora as coisas vão por água abaixo. Mas quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente sempre consegue achar a solução para os nossos problemas e Ele nos ajuda e coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. E é isso que nós vamos ver acontecer em Atos 27. Então, para mim, a maior mensagem desse texto é que Deus está no controle. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Ele coordena tudo, todos os recursos que a gente precisa para fazer aquilo que está de acordo com a vontade dele. Era da vontade de Deus, e o texto diz isso com muita clareza, de uma forma bem explícita, que Paulo chegasse até César e que, chegando até César, chegasse ao centro do mundo, daquele mundo, né? No centro do Império Romano, e pudesse ali continuar o seu trabalho de evangelizar, de falar da verdade de Cristo, para que o evangelho então pudesse se espalhar de uma maneira ainda maior do que já tinha se espalhado pelo mundo. Então, essa é uma metáfora da nossa vida e é uma metáfora que nos ensina que nós precisamos confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e principalmente, eu diria, nas circunstâncias mais difíceis, aquelas que nos fazem duvidar até de que existe um Deus, né? A gente precisa estar sempre lembrando que Deus está conosco, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo, e Ele está controlando cada fato que acontece na nossa vida. Então hoje eu vou fazer uma coisa bem expositiva, um estudo bem expositivo. O que é um estudo expositivo? É um estudo em que você vai comentando versículo por versículo. Então vamos lá, eu vou olhar aqui para esse lado onde está o meu computador e vamos começar lendo os primeiros versículos, ou o primeiro versículo. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. E uma das coisas assim mais legais sobre esse capítulo é que as melhores mensagens estão ocultas, não é? Eu, como coach, eu sou treinada para ouvir além das palavras. O que está por trás do que a pessoa está dizendo? Que sentimentos estão por trás? Que modo de pensar está por trás? Que valores estão por trás, não é? Que mindsets, que cultura está por trás
né? Como é que aquela pessoa está pensando e por que ela está dizendo isso, para que eu possa então ajudar a pessoa a repensar de uma forma diferente as coisas que ela anda pensando, né? Então eu estou usando esse meu poder de coach aqui hoje para verificar coisas que são ditas e que revelam outras coisas que não estão explícitas. Então, por exemplo, nesses 2 primeiros versos tem uma coisa que não está escrita, mas que está implícita. Lucas estava nessa viagem com Paulo, nessa viagem de navio. E como que a gente sabe? Porque Lucas usa a primeira pessoa do plural. Ele diz, embarcamos num navio, né, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco. Então, ele estava presente. E como é que Lucas foi capaz de dar assim tantos detalhes sobre a vida de Paulo e a trajetória de Paulo? A maioria dos estudiosos acredita que Lucas acompanhou Paulo em várias das suas viagens, se não todas, e é por isso que a gente tem assim esse exame detalhado da vida de Paulo, das viagens de Paulo, né, e de tudo que ele fez nessas viagens. Então, Lucas estava lá como um curioso, né? Ele que era um cientista, e todo cientista tem a curiosidade de descobrir. Eu imagino como é que tudo se passava na cabeça de Lucas, não é? Ele sendo um cientista, vendo todos esses milagres acontecerem, sabendo de toda a história de Jesus que ele narrou em Lucas, e agora acompanhando a trajetória de Paulo, como ele, como cientista, via tudo isso e tinha curiosidade de acompanhar e de relatar tudo isso. Continuando. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Então, se a gente recordar aí os capítulos anteriores, Paulo estava preso, ele era um prisioneiro. E Júlio, esse caráter aí, esse personagem especial, né? Caráter em inglês, estava confundindo aqui o inglês com o inglês. Esse personagem especial, ele aparece aí e parece que Deus coloca Júlio no caminho de Paulo para que ele ajudasse Paulo. E Júlio demonstra bondade com Paulo. E tem várias mensagens aí implícitas, né? Uma delas é que Deus coloca pessoas no nosso caminho quando a gente precisa, quando a gente está numa situação difícil, numa situação de exposição, de necessidade. E essas pessoas, elas realmente nos ajudam. E a outra coisa implícita que a gente pode tirar daí é que a gente, né, pode ser esse canal de bênção na vida das outras pessoas também, né? E nos colocarmos numa posição de ajudar pessoas que estejam passando por momentos difíceis. Então, voltando aqui ao texto. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez navegar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. E quando a gente ouve aí falar ventos contrários, né? Não foi possível seguir pela rota que nós planejamos. Né? Não é exatamente assim que acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente se propõe a ir em uma certa direção, mas parece que quando a gente coloca um objetivo de crescer como pessoa, melhorar um defeito, sair de uma situação
ruim para nós, ou até de um pecado. Parece que exatamente quando você está no caminho, começam a aparecer ventos contrários que vão tentar assim, te tirar do teu propósito, do teu foco, para que você se distraia com tudo isso, né? E isso pode vir na forma de sentimentos, isso pode vir na forma de ideias. Às vezes, né, para nos desviar do nosso propósito, o diabo coloca outras propostas na nossa frente que parecem interessantes, às vezes nem são ruins, mas se elas estão nos distraindo do propósito que Deus tem para nós, então, apesar de não serem ruins na essência, elas são ruins porque estão nos desviando do propósito de Deus, e não foi diferente ali, né? Eventos contrários começaram a surgir e eles tiveram que mudar a rota. E quantas vezes isso acontece na nossa vida, né? Mas mesmo nas mudanças de rota, Deus está com a gente. A gente pensa que vai por aqui e a gente acaba tendo que ir por ali. Mas não se preocupem. Se Deus estiver na frente desse processo, mesmo você indo por um caminho diferente, por uma rota diferente, você vai acabar chegando aonde Deus quer que você chegue. Então, continuando aqui. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então aqui é uma referência de tempo. Quando ele diz, tendo passado o jejum, ele se referia ao Yom Kippur, que é uma celebração dos judeus, que é uma celebração na qual eles pensam nos pecados que cometeram e tentam consertar coisas erradas que fizeram, pedir perdão, mudar os seus caminhos, na tentativa de mudar o seu futuro, né? Transformar a sua vida para evitar a punição de Deus. Então, todo ano os judeus celebram o Yom Kippur, que é geralmente em setembro. Então, isso é só uma indicação de que tinha acabado o verão e que eles estavam começando, então, numa nova estação do ano, que seria, então, o outono, né? Caminhando para o inverno. E isso mudaria, então, as circunstâncias do mar, os ventos ficariam mais intensos, e essa é a referência que ele está fazendo ali nesse versículo. Mas aí Paulo diz para eles, não vamos, porque essa viagem vai ser desastrosa, tanto para o navio, quanto para a carga, quanto para nós. Mas eles decidiram, o centurião, né, o Júlio, que tinha o ajudado antes, decidiu seguir a orientação do piloto e a orientação dos donos dos navios, né? Então, o que isso pode trazer de reflexão para a nossa vida? Muitas vezes, nas tomadas de decisão, a gente se baseia em fatos científicos, né? A gente quer usar a ciência como referência, os experts da vida, né? Sejam eles consultores, coaches, o que forem, né? Se forem coaches de verdade, eles não vão te dizer o que fazer, vão te ajudar vão ajudar você a descobrir o que fazer, mas tem alguns aí que vão indicando, né? Mas se você trabalha num processo de consultoria, o consultor vai te dizer, o melhor caminho é por aqui, ou por ali, e por aqui. Mas acontece que o homem de Deus, o homem que tem a intimidade com Deus, ele sabe mais, ele tem a visão do dono do universo, do que controla todas as coisas, né? E quando você tem uma escolha de seguir a ciência, de seguir homens falhos, ou seguir a orientação divina, siga a orientação divina, né? Mas para isso você precisa estar também sintonizado com Deus, como Paulo estava sintonizado. Mas eles não ouviram Paulo e eles embarcaram. Paulo era um prisioneiro, ele não tinha escolha. Ele teve que embarcar no navio, embora ele soubesse do desastre que haveria de acontecer. E aí vão eles, né? Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia,
e ali passaram o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Depois eu vou postar para vocês aqui um mapa, para vocês poderem acompanhar, quem tem curiosidade, pode olhar o nome dos portos pelos quais eles passaram e as cidades e acompanhar no mapa a trajetória que eles estavam fazendo ali no Mar Grande. E aí veio a tempestade, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Note a expertise, né, dos navegadores. Eles sabiam o que fazer, como fazer e como fazer. Você vai ver isso nesse versículo e nos que se seguem aqui. Pouco depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Então, os marinheiros sabiam que naquele ponto eles tinham que mudar de estratégia. Não tinha mais como lutar contra o vento. Então, o que ia ser menos danoso seria se soltar e deixar que o vento flutuasse ao sabor das ondas, né? Porque se o navio resistisse, né, o vento estaria contrário e aí a força do vento iria diretamente contra o navio, enquanto que se o navio estivesse solto, né, ele poderia flutuar livremente sem ser danificado. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Outra estratégia, né? No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, né? Então, eles foram fazendo tudo o que podiam, passo a passo, né? E às vezes é assim na situação da nossa vida, né? A gente vai tomando decisões mais sérias, e às vezes a situação é muito grave, nós somos forçados a tomar atitudes mais drásticas e que têm consequências maiores, né? E foi isso que eles fizeram, né? Com a inteligência humana deles, foram aplicando estratégias que eles, como navegadores do mar experientes, marinheiros experientes, sabiam que era a melhor estratégia para aquele momento. Então, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então, eles chegaram no ponto em que tudo que eles podiam fazer humanamente, eles fizeram. E agora, eles não tinham mais esperança. E é aí que Paulo entra em cena, né? Porque geralmente quando não há mais esperança, aí as pessoas estão mais dispostas a ouvir o que Deus tem para dizer, o que o pastor tem para dizer, né? O que aquele irmão da igreja tem para dizer. E aí Paulo entra em cena. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. E eu recebi uma mensagem aqui que minha bateria está acabando. Espero que dê tempo. Mas, então, quer dizer, no meio daquela situação, sem esperança nenhuma, Paulo, como homem de Deus,
ele se levanta como uma luz no meio da escuridão, como uma pessoa que vai encorajar, né? Que vai dar palavras de consolo, que vai trazer a revelação de Deus sobre o que vai acontecer. E agora eles provavelmente estavam mais dispostos a ouvi-lo, porque ele já tinha predito que ia acontecer, e o que ele predisse realmente aconteceu, né? E isso nos desafia também a sermos luzes nos momentos mais difíceis da vida de outras pessoas, quando elas estão no momento da escuridão, tentando achar o caminho, que a gente possa ser essa luz, esse encorajamento, né, que traz paz e traz, assim, consolo às pessoas que estão passando por momentos difíceis. Continuando então, na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Quando a coisa aperta, todo mundo começa a orar, né? Se eles tivessem orado antes, poderiam ter evitado toda essa situação difícil, né? Mas como não oraram antes, agora tinham que orar no meio da situação difícil. Pouco antes do amanhecer... Então Paulo disse ao centurião e aos soldados... Não, peraí. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. E quantas vezes nessa nossa jornada, né, tem pessoas que abandonam o barco. E as pessoas com as quais a gente conta para caminhar com a gente na jornada, às vezes nos deixam e abandonam o barco, né? Mas, nesse caso, Paulo estava muito assim, na vontade de Deus, muito aware, né? Como é que é aware em português? Consciente da situação. Ele estava com o que se chama consciência situacional, né? E ele estava ligado, né? E ele, então, percebeu o que os marinheiros iam fazer e falou para os soldados: se esses caras descerem, eles são os experts aqui. Se esses caras que sabem das coisas descerem desse navio, nós estamos perdidos. Não deixem que eles desçam. E aí os soldados impediram que eles descessem. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Então, mais uma vez, Paulo ali tem um papel fundamental na sobrevivência desse grupo. Ele, como homem de Deus, sendo um instrumento de Deus ali, para manter todo mundo em linha e salvar todo mundo, né? E ele faz todo mundo se alimentar, e o fato deles se alimentarem, né, faz com que eles reganhem alguma força e reganhem a esperança, né? Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. E aí se desfizeram de mais peso para que o navio conseguisse continuar a sobreviver. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Então, de novo, Deus usa
o nosso conhecimento técnico, o nosso conhecimento humano para atingir os propósitos dele. E era importante o fato de que aqueles marinheiros eram competentes, eles sabiam exatamente o que fazer em cada circunstância, né? E acho que o que a gente tira daí é esse incentivo, assim, para que a gente seja um profissional, ou para que sejamos profissionais que realmente são bons naquilo que fazem, que realmente entendem todas as técnicas, né? Porque o nosso sucesso, o sucesso da nossa vida depende muito do nosso sucesso profissional, né? Porque é através do nosso sucesso profissional que a gente ganha o nosso dinheiro para nossa alimentação, para nossa saúde e para tudo mais, né? E esses caras realmente eles sabiam o que estavam fazendo e Deus usou realmente a sabedoria humana deles para fazer as coisas acontecerem. Mas, como tudo não está no controle daqueles que têm o conhecimento humano, a ciência não tem todas as respostas, a ciência não é capaz de prever tudo o que vai acontecer, existem vários unknowns, coisas que não são sabidas, né? O navio encalhou num barco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, novamente, Deus usa Júlio para cuidar de Paulo. Eu imagino o que estava no coração de Júlio, o que essas atitudes de Júlio demonstram. Será que Júlio estava já meio que convertido? Ele tinha ouvido Paulo falar quando ele fez o discurso antes dessa viagem, e ele já estava começando a acreditar em Deus, ele já estava sendo mais sensível à voz de Deus. Será que que Júlio acreditava que Paulo era inocente e por isso ele queria ser bondoso para com Paulo? De alguma forma ele entendia que a vida de Paulo era preciosa e o coração dele, ou Deus, né, através dele, o estava impulsionando a proteger a vida de Paulo. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. E da mesma maneira que todos chegaram a salvo em terra, e spoiler, mas não é spoiler porque nós sabemos, se Deus queria que Paulo chegasse, ele ia fazer com que Paulo chegasse. E vocês vão ver nos capítulos seguintes que Paulo chegou, onde Deus queria que ele chegasse. E é assim também na nossa vida, quando nós nos colocamos, né, nas mãos de Deus para que Ele dirija a nossa vida. Quer dizer, sem a direção de Deus através de Paulo, eles não teriam chegado. Sem a atuação de Deus através de Júlio, eles não teriam chegado. Sem a atuação de Deus através do conhecimento técnico daqueles navegadores, eles não teriam chegado. Deus usou tudo isso para que o plano dele se cumprisse na vida de Paulo e no reino dele, né? Deus tinha o objetivo de que o evangelho fosse pregado no centro do Império Romano. Então, isso será assim também com as nossas vidas. Lembremos do que Romanos diz, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus vai completar o propósito dele nas nossas vidas. E nós vamos chegar a salvo ao final das nossas vidas, nos braços do Pai, quando nós nos encontrarmos com ele no céu. Lembre-se também de Isaías 43, 13, que diz: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Se Deus quiser que você chegue a Roma, que você chegue lá a César, né? Ao poder maior ali daquele mundo, você vai chegar. Você vai chegar. Conforme eu tô falando isso, eu tô lembrando de um cliente meu e ele tem um plano de vida ousado. Mas eu acredito que se Deus tem um plano para a vida dele, e eu acho que tem, por tudo que ele já demonstrou na vida dele, ele vai chegar lá,
Não importa quão difícil seja a jornada, quantos obstáculos apareçam no caminho, mas Deus vai levá-lo até o seu porto final, até o destino que Deus tem para a vida dele, e fará o mesmo com todos nós, com todos nós. Então vamos confiar em Deus. Deus está no controle. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle da história. Deus está no controle do mundo. E tudo está assim já previsto. Deus já sabe o final. A gente só precisa confiar nele, entender o propósito dele na nossa vida e entrar no barco e deixar Deus dirigir. Que Deus nos abençoe para tanto. Amém.